Oi, bem-vindas a mais um vídeo, sou Marina Gutler. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha completa da paleta Special Day e também da nova opção de cor da sombra Shine and Glow da Mari Saad. Como vocês já sabem, são 4 opções desses tons aqui e esse chegou bem diferenciado, bem bonito. A paleta ela é composta por cores clássicas e versáteis e aquelas cores básicas que a gente precisa pro dia a dia. Os dois produtos eles são cruelty free, pra não ficar repetitiva aqui, e já quero dar destaque para esta embalagem que está chiquérrima. Olha que coisa mais linda. Ela também vem com a luva. E detalhe, olha só que linda essa lateral, tá vendo? Todo em rose gold. O material ele é bem firminho. E os detalhes inclusive estão por dentro. Olha só a cor da luvinha. Eu amo olhar esses detalhes. Atrás a paleta ela vem igualzinha replicada, só pra vocês verem e conhecerem. E a mesma identidade visual também acontece aqui na sombra líquida, que tá bem bonita. E vem um detalhe que eu achei bem legal, diferente das outras embalagens. Tá vendo que tem esse negocinho aqui, ó, pra você puxar? Gente, o que eu já rasguei de embalagem? Esse detalhezinho fez toda a diferença aqui. E a embalagem da sombra líquida mantém a mesma identidade visual das já lançadas. Eu vou pegar aqui só pra mostrar pra vocês. Então vem a mesma quantidade de produto, são 4,2 gramas. E a paleta também é bem grandona. Vocês lembram da Nine Shades? Olha só, ela tem exatamente o mesmo tamanho, são 30,6 gramas. Vou mostrar aqui pra vocês o aplicador, caso seja a primeira vez que você conheça o produto. Ele tem esse ladinho mais fininho e ele é bem macio, ou seja, você consegue, tá vendo a maciez dele? Você consegue desde o cantinho do olho, ou seja, pegar e criar um detalhe até você deixar o produto concentrado. Caso você queira usar ela esfumada, por exemplo, eu já aconselho você a usar um pincel, por exemplo, porque aqui o pincel dela acumula bastante produto. Já tirei o plastiquinho aqui pra não ter perigo de cair, e aqui a gente já dá de cara com essas sombras muito maravilhosas. E contando aqui pra vocês, são 1, 2, 3, 4, 5 cintilantes e 4 opacas, no total de 9 sombras. Lembrando que aqui também vem um senhor espelho. Amo esses detalhes porque você já consegue se maquiar aqui diretamente. E temos tantos detalhes aqui nesse vídeo que primeiro eu vou fazer o swatch dos produtos com vocês e depois eu venho com os comparativos. Meninas, eu comparei com 11 paletas que eu tinha aqui na minha casa e todas que eu tinha da Oceane, então prepare-se que esses comparativos estão muito completos. E minha mão ela está super limpa, então pra gente não ter nenhuma interferência de cor, pra vocês saberem. A cor que é a nova lançamento é a Soft Peach. Ele é um rosinha, um pesseguinho, assim, coisa mais linda que vocês vão amar. Observem que o pincel ele facilita demais a aplicação e olha como ele transfere muito rápido, tá vendo? Eu achei essa cor muito sofisticada e realmente clássica. É aquela cor que você vai usar assim pra várias ocasiões e vai ficar linda em todos os tons de pele. Reparem que ela tem bastante cintilantes e as partículas de brilho são super delicadas. Então aqui você vai conseguir usar ela, por exemplo, sozinha nos olhos ou por cima de outra sombra também, que a gente vai ver mais pra frente, que eu vou mostrar pra vocês. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, ela já secou no meu braço. Não é aquela sombra que vai secar e vai repuxar, então pode ficar tranquila com isso. Pelo contrário, ela é bem confortável. Quando ela seca, ela fica no lugar, tá vendo? Olha só, ela não movimenta. Inclusive, deixa eu ver se tem alguma partícula de brilhinho. Sim, tem umas leves partículas de brilhinho, não sei se a câmera vai captar. Porém, quando vocês forem aplicar ela, então aplica caso você queira usar concentrada e deixa secar, que ela vai ficar ali no lugar. Agora, se você quer usar ela esfumada, então você já esfuma na hora que você aplicou pra ela movimentar e não craquelar. Vamos então ao swatch da paleta, que tá bem linda. Eu vou pegar então 2 cores por vez, então Just Married e Sweet. Reparem que a Sweet ela tem uma pigmentação boa, porém eu precisei pegar um pouquinho mais de produto. Secret Love e Ring. Romance e First Night. First Night também construível. Honey, Yours e Together. A cor Honey eu também precisei pegar um pouquinho mais pra construir. E olhando pro nome da paleta, pra identidade visual, o nome das cores, tudo envolvido, eu imagino realmente as cores que tem aqui pra um dia de um casamento. Então eu imagino que ela tenha pensado pro dia do casamento dela ou pra um dia de uma data especial sua também, alguma comemoração sua. E já posso falar pra vocês que sim, realmente são muito pigmentadas, de fácil transferência. Mostrei pra vocês as que eu precisei construir um pouquinho mais de cor pra entregar aqui na minha pele. A mais pigmentada de todas
todas as opacas, com certeza é a Together. E essa aqui que é a Secret Love do grupinho de cintilantes. Bom, o que eu achei das texturas? As cintilantes elas transferem rápido também, mas elas não chegam a ser, por exemplo, uma textura molhada, mas a transferência e a maciez delas são muito boas. As sombras opacas elas não chegam a ser aveludadas, mas elas são extremamente macias. E a única sombra que se esfarelou um pouquinho foi a Sweet, que é esse segundo tomzinho aqui. Com relação aos comparativos, vamos começar eles então. Aqui eu tenho a Rose Quartz, tem a Soft Peach, que é o lançamento. Quero que vocês observem muito essas diferenças. Eu achei que ela chegou com melhor qualidade esse lançamento, então teve uma melhora na performance. Achei que a espalhabilidade também tá bem mais fácil, bem mais tranquila pra vocês. Reparem que ela chegou com mais cintilância, tá vendo? Com um brilho, só que é um brilho com umas partículas bem fininhas. A antiga ela já tem uma partícula de brilho maior, então você consegue ver nos olhos quando você aplica. Em cima eu apliquei concentrado, embaixo eu apliquei esfumada e olha só a diferença, inclusive das cores. Eu achei que este tom aqui veio com um pouco mais de fundo e ele tem um fundo bem mais rosinha, um rosinha bem delicado. Esse aqui chega também a ser um rosinha, mas parece que é mais um pêssego alaranjado. Eu achei que esse tom, ele tá bem mais bonito e bem mais sofisticado. E eu vou te contar que eu achei a Ring intermediária entre essas duas sombras líquidas. Eu achei a cor bem parecida. Lembrando que a entrega dos produtos, ela é diferente na pele, tá vendo? Olha só como esse aqui já vai te entregar bastante brilho. Esse aqui vai te entregar também as partículas de glitter com um fundo bem leve. E a sombra vai te entregar cintilância também e cor. Vou comparar com vocês então agora a cor Yours, que é este tom aqui. E eu já vou começar a falar com a paleta da Nina. E vou comparar com este aqui. Inclusive, este tom aqui não é semelhante com a Soft Peach ou com a Ring, pra vocês saberem. E olha só a diferença. Essa aqui é Yours e essa aqui é da Nina. Esse terceiro aqui é a sombra Goodness, que é essa cor aqui lançada pela Mari. Deixa eu abrir assim pra vocês verem. E reparem que ele entrega uma pigmentação mais forte, mais cintilante, porque ela é uma textura molhada. E esse aqui, ele até puxa, olhando assim, comparando os dois, como esse aqui é mais dourado, até parece que esse tem um fundo um pouquinho mais alaranjado, tá vendo? Mas e a paleta Let It Shine? Como que é esse tom aqui? É parecido? Também não. Olha como ele é bem mais amarelão, tá vendo? Bem mais ouro. Na paleta da Nadia eu testei essa cor aqui, que é a Glam. Ela lembra, sim, a sombra. Porém, ela ainda puxa pra um fundinho, que é essa aqui, esse tom aqui, tá vendo? Já puxa pra um fundinho um pouco mais rosé. E o da Mari não, já mais pro dourado. E a paleta 24 cores, eu comparei com a paleta 24 cores também. Olha só, essa cor aqui, Crushed Love, que inclusive eu descobri que ela é bem parecida com a cor da Nina. Olha só, esse tom aqui, tá vendo? Lembra bastante da Nina, mas chega perto também do da Mari. E os dourados da Nine Shades e das paletas da Nadia também não chegaram perto desses dourados. Agora vocês vão ficar chocadas. Eu achei 3 cores praticamente iguais. Olha isso aqui, gente. Essa aqui é a primeira, que é a Just Married, que é esse tom aqui, que é parecidíssimo com a Charmed, que também poderia ser considerado um priminho da Brownie, que é este tom aqui da Nadia. Outra cor que eu achei bem parecida foi essa cor aqui, que é a cor Honey, com a cor Desire, também da paleta 24 cores, que é esta cor aqui. O plástico caiu. Honey e Desire. Se eu acrescentar um pouquinho mais de produto aqui, vai chegar bem parecido com a Desire. Sombra Ring, eu comparei ela com a Crystal, da Nine Shades, e também com a Celestial, que é essa aqui da Nadia. Ring, Crystal e Celestial, então aqui como vocês podem ver é bem parecido o Celestial com a Ring, só que a diferença é realmente na entrega, porque essa aqui tem textura molhada, então vocês estão vendo aqui que, meu Deus do céu, olha isso aqui, muito linda. Essa aqui também é. E essa aqui do meio então é a Crystal, que ela já tem uma cor mais fruta-cor, e estão vendo a entrega dela, a diferença de textura? Como ela não é molhada, ela já pigmenta um pouco menos, mas mesmo assim ainda pigmenta, viu? Outra cor também bem parecida é a Romance, que é esse tom aqui, com este tom aqui da paleta Fire da Nadia Tambasco. Cor Sweet com este beijinho da paleta Nude da Nadia Tambasco. Olha só, eu achei que ele ficou ainda diferente, tá vendo? Mas eles lembram até, né? Com relação à cor Sweet e a cor Honey, que tá desse ladinho aqui, que tá olhando pelo espelho, eles têm um intermediário, que eu acredito que seja a cor da Soft Brown. E olha o que eu falei, essa aqui é a Sweet, essa aqui é a Soft e essa aqui é a Honey, tá vendo? Inclusive daria até, ficaria muito bonito pra uma paleta de contorno. Inclusive vocês podem até aproveitar pra fazer um contorninho
no rosto, que vai ficar bem bonito. Sobre a sombra Together, que é este marrom aqui bem terra, ele é diferente da opção Fudge que tem na 12 Shades, que é este tom aqui. Olha só a diferença. Os dois são bem pigmentados, inclusive a Fudge é até mais. E a Fudge, ela tem esse fundo um pouco mais beterraba. Você consegue ver que tem um fundo mais puxado pro roxo. Já esse aqui não, já tem um fundo bem terra amarronzado. E demais cores da 12 Shades não se assemelham aqui às cores da nova paleta, então se você tiver 12 Shades pode ficar tranquila. E agora falando então sobre as cores, First Night, que é este preto, e a opção Black da 9 Shades, que é este tom aqui. Eu achei que a 9 Shades ela já é um pouquinho mais dura a sombra e achei que a Special Day já tem a sombra um pouco mais macia. Porém, quando você constrói camadas, olha só, tá vendo? Elas ficam bem parecidas na pele. Inclusive, você precisa construir camadas porque elas não vão pigmentar logo de cara de uma vez, assim. E eu conversei com algumas de vocês também com relação à sombra preta, porque vocês falaram, mas nossa, é repetida, tem duas iguais, o que você acha? Eu acho assim, como é uma paleta básica com sombras neutras, faz sentido ter sim nessa paleta, mas é uma pena porque querendo ou não, a gente perdeu um espacinho porque já temos a 9 Shades. Agora, quem não tem a 9 Shades, aí sim faz sentido você ter nessa paleta aqui. Acabamos os comparativos, então agora eu vou aplicar com vocês as sombras nos olhos. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar essa sombrinha aqui, que é a mais clarinha, que é a Sweet, pra construir o meu côncavo. E a gente vai testando também. Vou usar com vocês aqui também o pincel MS14, que ele é bem gordinho. E olha só a quantidade que já vem no pincel, então isso é muito bom. Bastante produto. Já vou tirar um pouquinho o excesso. Como está a minha pálpebra? Preparada com corretivo e um pouquinho de pó solto, que é um truquinho que eu gosto. Então eu vou depositar aqui. Bom, fácil espalhabilidade, fácil transferência e também você consegue esfumar tranquilamente. Tô com a mãozinha bem leve. E eu alterei a luz aqui, parece que tava meio amarela, que estranho. Bom, continuando aqui, olha só. Tranquilamente você consegue esfumar. Bem bonita, inclusive, essa sombra. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar então a sombra líquida. E vou mostrar aqui pra vocês como que ela vai se comportar no olho também. Aqui eu vou aplicar diretamente, ou seja, como se não tivesse nada embaixo, só com o côncavo desenhado. E aí, vamos lá. E aí eu peguei errada. Agora sim, deixa eu voltar aqui com o negocinho. Ainda ficou uns brilhinhos aqui, mas tudo bem. Bom, vou então aplicar a sombra. Olha como ela é muito bonita. E aqui a minha dica é, ou você espalha com os dedos ou com o pincel. E agora, entendeu? Não vai atender o telefone, porque senão ela seca e fica no lugar. Aqui, se você quiser deixar ela concentrada, você vem esfumando só as bordinhas com os dedos, que também ela já fica muito bonita. E eu achei a espalhabilidade dela bem mais fácil do que a antiga lançada. E minha dica aqui pra você não craquelar a sombra é, enquanto ela estiver molhada, você pode acrescentar um pouquinho mais de produto, se você quiser, se tiver necessidade. E aí você já espalha pra ela já unir com o produto que já estava molhado antes. Se você deixar pra acrescentar uma segunda camada depois, aí você esquece que aí ela vai abrir. Inclusive, as outras sombras eu achava que ficava bonito, porém, quando você ia movimentar, às vezes ela saía um pouco fundo. Essa aqui eu não achei que saiu, olha só. Então aqui a gente já viu que é uma sombra que super funciona se você aplicar, por exemplo, por cima de uma sombra opaca. Agora eu vou vir então aqui pra gente fazer o teste, então vamos testar aplicar um pouquinho de sombra por cima dela. Eu vou usar então a sombra Ring, que é essa cor aqui, que vocês já estão cansadas de saber de tanto que eu falei aqui no vídeo. Super funciona. Inclusive, se você quiser aproveitar e depositar enquanto a sombra líquida está molhada, nossa, aí ela vai intensificar ainda mais. Vou até subir um pouquinho assim as lateraisinhas. Essas sombras aqui vocês vão conseguir usar como iluminador. Gente, ó, vou pegar aqui a opção Yours, por exemplo, que já aplicou, deu uma esfumadinha, ó. Muito, 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 muito bem, porque ela tem fundo, ó, tá vendo? Essa é a sombra Yours. E aqui, quando você for aplicar, você não vai aplicar arrastando pra ela não movimentar, e ela vai abrir. Então você tem que sempre dando batidinhas, como eu fiz aqui. Então, por exemplo, eu quero deixar o meu côncavo aqui um pouquinho mais escurinho. Gente, eu passei base até aqui. Quero deixar esse côncavo aqui um pouquinho mais escurinho. O que você me recomenda? Eu quero vir com a sombra aqui, no caso, um pouquinho da Honey. Então eu vou pegar aqui e a mesma coisa você vai fazer. Você vai vir dando batidinhas, tá vendo? Pra escurecer essa região. Você não vai arrastar. Aqui, como eu não apliquei a sombra líquida, então aqui eu posso movimentar. Então eu vou pegar um pouquinho aqui da sombra Yours e vou aplicar, então, aqui em cima, só pra dar essa continuidade de brilhinho. E aqui a gente já viu que a sombra cintilante funciona muito bem por cima de outra sombra cintilante também. Aqui nesse cantinho eu quero deixar a sombra líquida um pouquinho mais concentradinha, pra criar um pontinho de luz. Então aqui a gente já vê que ela funciona por cima de sombra cintilante. Eu quero aplicar pra gente esfumar ela, pra ver como que ela fica. Esfumadinha com pincel, porque aquela hora a gente esfumou com os dedos, né? Então olha só, aqui você pode ir dando batidinhas ou arrastando ela assim mesmo, ó. E também ficou linda, adorei.
Do outro lado eu vou começar então com a cor Just Married. E é bom que vocês já vão conhecendo diferentes sombras aqui. E eu vou tentar usar o máximo de sombra pra vocês conhecerem. Já que a gente colocou uma sombra cintilante aqui, eu vou colocar uma opaca. Também já falo pra vocês que super funciona a mistura de cintilante com opaca. Pode parecer besteira que eu tô falando, mas tem paleta que, olha, não funciona não, viu? Vou aplicar então no centro a Secret Love. Vocês sabem que tem diferença de entrega, né? Com pincel. Olha, com pincel ela entregou muito bem. Olha, com o dedo também, mesma entrega. Não, mentira, um pouco mais. E aqui eu vou fazer esse esfumadinho mais assim. Nossa, que cor linda de sombra. Parece um cobre. Vou pegar essa sombrinha Romance só pra gente ver também como que ela vai ficar. Olha a mistura da cintilante com a cintilante. Fica linda. E a Romance eu vou aplicar aqui embaixo. É cintilante. Resultado da make pra vocês. Ficou duas propostas diferentes aqui. E eu quero falar das cores dessa paleta. Eu achei extremamente versátil. Ou seja, todas as cores se combinam entre si. Então qualquer cor que você misturar, Honey com Yours, Honey com Ring, Romance, qualquer cor, inclusive as cintilantes. E quando eu falo, ai, não quero pôr cintilante, gente, fica lindo. Vocês viram que eu fiz o teste aqui justamente pra mostrar pra vocês a Just Married, que é cintilante. Fica super lindo. Então vocês não necessariamente precisam fazer o côncavo só com sombra opaca. No caso aqui fica super bonito porque você vai ficar um olho super glow. Então essa é uma dica pra você que quer fazer um olho super glow. Inclusive essa misturinha que eu fiz Secret Love com Romance fica lindo porque é rosa e laranja junto. Então fica muito bonito. Eu simplesmente sou apaixonada por essa combinação. Próximo teste aqui também, vamos usar a cor Sweet como contorno. Eu já tava de blush aqui, mas tudo bem. Ó, super funciona também. Pra peles clarinhas, vão ficar super bonitas. Inclusive eu uso muito essa cor que é a Soft Brown da Nine Shades pra contorno também. Eu gosto bastante, acho que é uma paleta bem multifuncional a Nine Shades. E quero testar com vocês essa Secret Love aqui pra ver se a gente consegue dar um efeito na maquiagem, tipo mais coradinho assim, sabe? Vamos ver como blush. Olha, ele fica laranja mesmo, assim, só pra avisar você, tá vendo? Fica bonito, mas aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado porque tem fundo, tá? Vocês sabem que eu gosto sempre de testar a multifuncionalidade aqui também. E sim, você consegue usar as cores como transição, independente, por exemplo, se ela tem cintilância ou não, como foi o caso que eu fiz aqui, vocês viram. E vale falar aqui também que as cores permitem que vocês usem tranquilamente durante o dia e também durante a noite. Teste de resistência à água, eu vou deixar aqui pra vocês verem. O que eu fiz? Eu abri primeiro a torneira com um jato de água normal e as sombras elas se comportaram muito bem, tranquilamente. Depois eu aumentei a intensidade de água e aí as sombras elas começaram a se movimentar sim. Quais começaram a sair primeiro? As cintilantes. Com relação à sombra líquida, ela começa a se movimentar também e com atrito, o que acontece? Ela realmente sai. Então o que eu falo pra você? Ela é resistente à água com boa fixação, ou seja, aplicou aqui nos olhos, ela vai ficar tranquila ali daquele jeitinho. Movimentou com a água, ela vai sair fácil. Então isso é muito bom porque você não vai ter dificuldade pra remover. A mesma coisa vai acontecer com as suas sombras também. Elas têm uma ótima fixação, ótima pigmentação, porém quando você vir com o seu sabonete, você não vai ter essa dificuldade pra remoção. Com relação a ganho de qualidade, eu já mencionei pra vocês que eu achei que essa versão nova realmente veio, quer dizer, essa aqui veio realmente com uma melhor qualidade. E com relação à paleta, eu posso contar pra vocês que tem diferentes texturas em cada uma das paletas. Então, por exemplo, a paleta da Nine Shades, ela já tem uma textura mais seca, então ela te entrega a pigmentação, ela tem pigmentação, mas a textura dela, quando você aplica, você percebe que você precisa construir camadas. A 12 Shades, ela já chegou com essa textura aveludada e muito macia, e as sombras, elas já são mais molhadas. Let It Shine, nem preciso falar nada, ela realmente vem com essa textura wet em todas as sombras, e realmente ela entrega uma pigmentação, assim, incrível. Já essa aqui, eu achei que ela veio intermediária. Quando eu falo isso, é o quê? Sombras macias e aveludadas, ou seja, ela pegou um pouquinho da 12 Shades, e ela fez essa mistura entre as texturas das sombras cintilantes, vamos dizer assim, da Let It Shine com a 12 Shades. Ou seja, as sombras, elas chegam bem macias, entregando pigmentação e cintilância. Com relação a preço, eu paguei 132 no 2, mas olhando separadamente, uma está 108, a outra está 39. E com relação a esse preço, será que vale a pena essa performance? O que você acha, Má? Vou contar pra vocês. A sombra líquida, eu achei que ela realmente veio muito melhor, eu fiquei muito feliz com a entrega dela. E sim, é um preço adequado pra performance dela. Com relação à paleta, o que eu posso falar aqui pra vocês? A paleta, ela já chegou com essa versão, vamos dizer assim, um pouco mais básica. Então vocês viram aqui com os comparativos que realmente existem cores muito parecidas com ela. E o que eu posso dizer aqui é que a Mari me parece que reuniu um pouquinho
pouquinho de cada um, ou seja, ela reuniu o melhor de tudo e fez um resumão aqui pra vocês. O que eu falaria? Avalie as paletas que você tem em casa pra ver o que você tem, pra você ver se tem realmente necessidade de comprar ou não. Agora, se for a sua primeira paleta, ou seja, não tenho nenhuma paleta básica, quero cores diferenciadas, que entregam pigmentação, fixação e fácil espalhabilidade, aí sim você pode investir, que eu acho que vai ser bem interessante pra você. E o grande diferencial da paleta eu diria que é essa aqui, porque realmente ela é muito bonita. E o que eu faria de diferente nessa paleta seria acrescentar uma sombra com um fundo um pouquinho mais rosa. Talvez substituiria uma dessas sombras aqui. E espero ter ajudado vocês a realmente conhecerem muito bem os produtos, no detalhe do detalhe, como a gente gosta aqui. Ajudar vocês também a economizarem, ou seja, ver realmente se você tem a necessidade de comprar ou não o produto. Me conta aqui nos comentários se você vai querer comprar ou não, quais que você já tem da coleção dela também. E não esquece de deixar sua joinha do amor, se inscrever aqui no canal se você não é inscrita, já compartilhe o vídeo com uma amiga que precisa conhecer também um pouquinho dos produtos. E me acompanha lá no Instagram também, que eu vou amar ter você lá pertinho comigo. Inclusive, quero agradecer vocês por todas as perguntas aqui que vocês me mandaram, porque tem muita pergunta. Eu li todas e eu contemplei aqui no conteúdo pra vocês, por isso que hoje eu não vou ler cada uma e falar o nome de vocês, porque, gente, tem muita pergunta. Beijo e até o próximo vídeo!